Você já sentiu que Deus está demorando demais para responder às suas orações sobre relacionamento? Hoje eu vou compartilhar com você como Deus trabalhou na minha vida enquanto eu esperava e como isso transformou completamente a minha visão sobre relacionamento. Se você está passando pela fase de espera, esse vídeo pode transformar a tua forma de enxergar esse tempo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Feliz 2025. Eu tô muito feliz de estar de volta pro canal. Eu espero muito que seja um tempo novo aqui pro canal, junto com vocês. Tô muito feliz de estar retornando, de gravar conteúdos novos pra vocês. Eu recebi uma convocação do Senhor pra voltar aqui, estar junto com vocês. Então eu espero que você goste muito desse vídeo, que você aproveite pra deixar aqui, aqui nos comentários o que você quer ver aqui no canal, o que você quer que eu traga pra você neste ano. Eu tô muito animada, eu espero que seja realmente um tempo novo. Então, sem mais delongas, já peço que você se inscreva se você gosta desse tipo de conteúdo sobre relacionamento, sobre vida com Deus, sobre a fase de espera e muito mais. Que você já deixa o teu like aqui nesse vídeo, que você se inscreva no canal para que o YouTube venha voltar a recomendar os meus vídeos para você ter acesso, fechou? Então, como que eu via o relacionamento antes de viver a minha fase de estar realmente num relacionamento segundo a vontade de Deus? Como que era a minha cabecinha na minha fase de espera? Na verdade, eu não sabia muito bem como lidar com relacionamentos, como que era viver um relacionamento cristão, porque eu nunca tinha vivido isso, né? Então eu achava, eu tinha aquela visão muito romantizada, muito influenciada pelas séries, pelos filmes de comédia romântica, sempre muito romântica, né? Como eu me converti numa fase que eu já estava ali na transição entre adolescente, entrando na fase de jovem adulta, nos meus 18 anos, 16, quando eu conheci Jesus, 18, quando eu me batizei e comecei realmente a viver uma fase de transformação, eu enxergava o relacionamento de uma forma muito romantizada, não tinha uma visão, uma preocupação com o futuro, e também eu achava que só bastava eu orar e ficar esperando de braço cruzado ali que o meu príncipe encantado ia aparecer. Mas a verdade é que mal eu sabia que Deus queria trabalhar algo muito maior em mim antes de eu viver um relacionamento de fato segundo a vontade de Deus. E eu vivia uma frustração, porque eu via as minhas amigas tendo relacionamentos, né? Eu queria viver aquilo também. Via muitas meninas ansiando pela fase de espera também, mas eu via um número muito maior de meninas na igreja que eu frequentava entrando em relacionamentos furados. E aí eu ficava perguntando por que que elas estão dentro da igreja, por que que elas querem viver um relacionamento segundo a vontade de Deus também, querem construir uma família, querem ter uma família, mas elas não conseguem desfrutar disso de fato. Isso acontece devido ao momento que a gente tem a dificuldade, que é de esperar e de permitir com que Deus transforme o nosso coração antes da gente viver de fato um relacionamento que vai ser bênção na nossa vida. E a palavra diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Então eu não estava pronta, eu não estava madura para essa fase de enriquecer a vida de alguém dentro de um relacionamento e de ter a minha vida também enriquecida com uma pessoa do meu lado que fosse ser bênção na minha vida, porque eu não tinha passado pelo processo ainda de transformação. Eu tinha vivido alguns relacionamentos antes da minha fase de conversão, né, na adolescência ali, que a gente tem uns namoricos, que não tem nada a ver com namoro, com relacionamento cristão. Depois da minha fase de quando eu estava conhecendo Jesus, eu tive um relacionamento, foi o único relacionamento sério que eu tive, né, antes de conhecer o Gustavo. E durante essa fase, assim, foi bem difícil pra mim. Como eu não era a Carol ainda transformada, eu vivi muitos conflitos internos no meu coração, porque eu estava num relacionamento que eu gostava de alguém, aquela pessoa, ela não me tratava mal, pelo contrário. Só que as coisas não estavam bem encaixadas, sabe? Como, igual a gente vai montar um quebra-cabeça, assim, às vezes você tá querendo colocar uma peça ali, aquela peça que falta, mas não é a peça certa, ela não vai encaixar direito no quebra-cabeça, e eu estava realmente nessa fase, porque eu colocava aquele rapaz, aquele menino no centro de todas as coisas. Eu colocava toda a minha dependência naquele rapaz, todas as minhas expectativas de futuro, tudo que eu era, eu me colocava nele, sabe assim? Isso não é saudável. Isso não faz parte de um relacionamento cristão, não é isso que Deus quer pra você dentro de um relacionamento. Existe uma fase de transformação que eu precisei passar, e essa fase de transformação foi quando o Senhor pediu pra eu abrir mão desse relacionamento e o Senhor começou a tratar o meu coração, porque eu não tinha
uma autoestima boa. Eu não me via com os olhos do Senhor como Ele me via. Eu era muito ciumenta porque eu era muito insegura. Eu me comparava muito com as outras meninas, com as outras pessoas. E eu só era feliz quando eu tava no meu mundinho fechado dentro desse relacionamento. E a vida é muito mais que só ter um relacionamento. Mesmo esse relacionamento sendo bênção ou não, existem outras bênçãos, né? A Bíblia fala que quem encontra uma esposa encontra uma bênção, encontrou um tesouro. Mas existem outras bênçãos do Senhor para desfrutar também. Eu não estava desfrutando porque eu estava completamente perdida na minha falta de identidade. Então, o que teve que acontecer? O Senhor teve que impedir esse relacionamento. Eu entreguei esse relacionamento. Foi uma das fases assim mais difíceis na minha vida, porque eu tive que reaprender a colocar o foco, colocar o meu coração no lugar certo, sabe? E isso foi muito doloroso, gente. Porque toda a dependência que eu colocava nesse rapaz, nesse relacionamento, eu tive que colocar no Senhor, eu tive que aprender a colocar no Senhor. De fato, que é assim que esse processo começa, né? Você depositando toda a tua confiança, botando todo o teu coração pro Senhor e permitindo com que Ele te trate, com que Ele te cure, com que Ele te transforme, que Ele mostre coisas que você não precisa, não pode levar para um outro relacionamento, né? Levar adiante para um relacionamento cristão, coisas que você tem que deixar para trás, comportamentos que você tem que deixar, que eu tive que deixar para trás, para poder desfrutar da bênção que era um relacionamento segundo a vontade de Deus. Então, depois desse processo que eu terminei esse relacionamento, eu vivi a minha fase de aprender a esperar, aprender o que é um relacionamento segundo a vontade de Deus e me entender quem eu era em Deus. Desaprender para aprender, sabe assim? Então eu tive que trabalhar o meu coração com algumas expectativas, algumas verdades duras, né? Que talvez você também esteja enfrentando, talvez você tenha que lidar também. Uma verdade dura que eu tive que enfrentar. E se eu não casar? O que vai acontecer? Então eu trabalhei o meu coração pra isso, pra entender que o relacionamento mais importante era o meu relacionamento com Deus. O Senhor, Ele ama a família, Ele ama construir famílias, né? A visão do casamento, ela é muito profunda na palavra de Deus, né? O Senhor, Ele compara o casamento com o casamento do noivo de Cristo com a igreja, né? Então é muito importante o relacionamento. Mas ele não pode ser o cerne do nosso coração. Tipo assim, eu só vou ser feliz se eu estiver num casamento, né? A minha vida só vai ter um sentido, um propósito se eu estiver num casamento. Isso vai trazer dores muito profundas no seu coração se você ficar alimentando o teu coração somente com essa visão, somente com essa expectativa. Então depois eu tive que aprender quem eu era em Deus, entender que o Senhor, Ele me chamou para um propósito, que Ele tinha vida em abundância em mim, permitir com que Ele me tratasse, que Ele me curasse da depressão que eu tinha, da baixa autoestima, da falta de identidade. Fui entender quem eu era em Deus, que Ele me achava especial, que Ele me achava importante, que Ele me achava linda, que eu era uma obra-prima do Senhor, como diz assim a palavra. Fui aprender a me amar, a desenvolver essa autoconfiança que eu tinha que ter como uma pessoa única e não ficar dependendo da aprovação de outra pessoa dentro de um relacionamento para que eu me sentisse validada, porque eu era muito validada. Você é validado pelo Senhor, você precisa passar por esse tempo de espera se você ainda não se enxerga assim, porque isso vai impactar completamente o teu relacionamento no futuro, sabe? E tive que abrir mão da ideia de relacionamento que eu tinha concebido na minha mente, influenciada pelas séries, pelos filmes, pelas revistas, né? Pelo mundo que a gente vive. Eu lembro que quando eu fui orar com o Gustavo, a ideia que eu tinha de relacionamento, gente, era totalmente enviesada, assim, sabe? Essa ideia romântica, apesar de nós mulheres, nós temos essa coisa mais romântica, né? A gente tem essa visão mais emocional, assim, do relacionamento, mas não é assim, não é bem assim que funciona. Então, quando eu fui orar com o Gu, eu tive um choque de realidade, porque eu achei que eu tinha que estar apaixonada, né? Eu tinha que estar completamente, meu Deus do céu, aquela coisa de, sabe, de filmes, assim, que você, borboletas no estômago, teu mundo, assim, agora é só aquela pessoa. E não é bem assim que funciona, né? Você tem que ter um interesse na pessoa, porque você entrar em um relacionamento tem muito mais a ver, gente, com a decisão, né, com o racional, do que com a parte emocional. É claro que existem coisas que vão ser importantes, né, você ter uma atração, você ter o desejo, o interesse de estar ali com a pessoa, de conhecer mais a pessoa, mas com certeza
principalmente nós que somos cristãos, que nós temos os nossos princípios, os nossos valores, a gente tem que pensar em quem que a gente vai escolher pra estar do nosso lado, né? Porque depois de você ter tomado a decisão mais importante da sua vida, que é entregar a tua vida pra Jesus, você escolheu o teu cônjuge, porque gente crente se relaciona pra casar, né? Só pra namorar, pra ser igual do mundo, só ficar fazendo furulinhos aí, isso aí não tem nada a ver com o que a gente quer de fato. Então você tem que usar muito mais o teu lado racional do que o teu lado emocional, e isso foi muito conflituoso, porque, como eu havia dito, né, eu não estava completamente apaixonada pelo Gustavo, e o Espírito Santo, ele trabalhou muito no meu coração nesse tempo. Vou abrir aqui um lado meio vulnerável, assim, que aconteceu nessa fase, foi que o Espírito Santo, ele falou assim pra mim: você tem medo de você não amar o Gustavo como você amava aquele outro rapaz do outro relacionamento que você teve. Mas o Senhor tá falando pra você que o amor, ele vem com o tempo, ele é construído. E aquilo encheu meu coração de uma tal forma que eu descansei de fato no Senhor, sabendo que eu estava ali com ele, eu tava querendo saber a opinião dele, né? É porque eu orava perguntando pro Senhor, pedindo pra ele me direcionar, pra que eu não errasse na minha escolha, porque eu já tinha errado muito. Até eu chegar nessa fase, eu dei umas escorregadas aí, mas sempre na intenção de aprender, de ouvir a voz do Senhor pra esse momento da minha vida, né, pro relacionamento. Então, você tem que abrir mão do seu eu e, de fato, você ouvir o Senhor, que você não se deixar ser levada pelo teu coração. E o mais importante, entender que eu era vista pelo Senhor, que eu era amada pelo Senhor, que antes de você construir um relacionamento com alguém, você precisa construir esse relacionamento com Deus, sabe? De entender o que a palavra fala. Um dos versículos que ele mais, sabe, virou, assim, como se fosse um carimbo, mais tampa no meu coração, assim, e que eu sempre trago à memória, é de entender que o Senhor estaria comigo até a consumação dos séculos, né? A palavra de Deus, ela fala, ela garante isso, que o Senhor está comigo todos os dias, até a consumação do século. Porque nesses momentos de solidão, esses momentos de carência que a gente se sente sozinha, às vezes se sente abandonada, né? Da gente combater essas mentiras com a verdade de Deus, ou até trazer esse consolo pro nosso coração. Depois que eu me casei, que eu passei por todo esse tempo de espera, ainda assim, gente, o Senhor, ele me lembrou. Eu estava num culto de oração e uma moça, ela veio orar por mim, e eu sempre conto esse testemunho, e ele mudou a minha vida, assim, mudou a minha vida. Aí ela falou: Carol, eu não sei porque que o Senhor tá te mandando falar isso, porque eu sei que você é casada, mas o Senhor manda te dizer que ele é o seu marido. E isso foi incrível, gente, porque eu entendi completamente o que o senhor estava falando ali comigo. Ele estava querendo dizer que, mesmo que o Gustavo não suprisse algumas necessidades emocionais das quais eu tinha, que o Senhor supriria, sabe, as minhas necessidades. Que ainda que eu sinta falta de coisas dentro do meu relacionamento, o Senhor é o único que é capaz de suprir todas as nossas necessidades. E foi isso que me sustentou durante o meu processo de espera também. Porque, gente, foi doloroso, né? Foi difícil esperar. Mas pior ainda, acredito, teria sido eu continuar nessa fase de espera, de braços cruzados, realmente esperando e não viver essa transformação que eu vivi durante essa fase. Tanto que quando eu conheci o Gustavo, ele falou assim, eu falei pra ele: se você visse a Carol de antes, se visse a Carol de agora, você ia falar: meu Deus, quem é essa pessoa? Porque eu fui completamente, radicalmente transformada pelo Senhor, e glória a Deus por isso. Doeu muito entregar o relacionamento que eu tinha de 2 anos e meio, doeu muito, mas foi transformador, permitir com que o Senhor me curasse e me tratasse. Então, qual é a grande lição, né, desse meu testemunho? Se existe, assim, uma chave que eu posso compartilhar com você, que realmente foi um divisor de águas e que eu quero que você entenda, é que Deus, ele não quer que você apenas encontre o relacionamento, mas ele quer que você se transforme na pessoa certa. Não gosto muito de falar na pessoa certa, mas na pessoa adequada para estar em um relacionamento. E para você se tornar a pessoa adequada, você precisa permitir com que ele transforme o seu coração, com que ele trate o seu coração, você seja completamente curada nele, para que aí você esteja dentro de um relacionamento, se olhando da forma como ele te vê, se amando da forma como ele te ama, como ele mandou. Então se posicione nessa verdade, deixa com que o Senhor transforme, trate o seu coração, cure o seu coração antes de você estar dentro do relacionamento. Então, ao invés de você perder o seu tempo se comparando, olhando para sua amiga do lado, que já tá casada, olhando para as pessoas nas redes sociais, usa esse tempo para você se fortalecer
emocionalmente, espiritualmente e foque no que Deus quer te ensinar nesse tempo de espera. Eu quero que você me conte aqui nos comentários se você tem essa dificuldade de esperar o tempo de Deus, como tem sido essa fase de espera, se você já está nessa fase de espera em Deus, o que para você foi mais importante que eu falei aqui no vídeo, se de alguma forma esse vídeo te tocou o teu coração, se Deus falou com você através desse vídeo, que eu vou amar saber. E não esquece, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, que você deixe seu like, você se inscreva nesse canal, recomende esse vídeo, envie esse vídeo para seus amigos que estão esperando em Deus, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!